Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Vida Sem Limites com o Luís Alves e a mais um episódio do Santos da Casa. Não fazem milagres. Hoje o episódio vai ser desconfortável para muita gente, Zé. Mas eu acho que é um abre-olhos que eu acho que as pessoas precisam de ter, porque não vale a pena nós andarmos aqui com paninhos quentes, com conversas muito suaves e etc, se isso não muda a vida das pessoas. Concordo. Concordas? E eu acho que nos últimos tempos, naquela fase em que eu estava prestes a terminar os vídeos das terças-feiras no YouTube, eu comecei a ser um bocadinho mais, eu não vou dizer agressivo, mas um bocadinho mais incisivo. Não vou dizer que isso para mim que é uma coisa que é desconfortável, porque tu sabes que eu sou uma pessoa extremamente calma, serena, etc. Eu não gosto muito de palavras assim fortes, agressivas, mas eu acho que às vezes, quando nós sentimos que falar mansinho não resolve, temos às vezes que dar um abanão e acho que é exatamente isso que eu pretendo com este episódio. E aprendeste isso com quem? A dar-me um abanão a mim, as palavras mais fortes ou... Nem por isso. Eu acho que foi um misturar de várias circunstâncias. Em primeiro lugar, porque percebi na mentoria que tinha que começar a ser mais agressivo para algumas pessoas se mexerem. Algumas pessoas também que, por exemplo, que seguem o meu trabalho já há muito tempo, sempre com aqueles comentários recorrentes, sempre os mesmos textos, ou seja, vêm, estão presentes, mas não estão a ler aquilo que lá está. Percebes? E depois, mesmo situações da vida privada, de conversas com amigos e etc, em que a pessoa diz, ok, eu ando aqui com paninhos quentes há meses, nada muda. Exatamente. E às vezes tu precisas de dar o abanão e as pessoas até dizem, não te conhecia esse lado, não é? Mas acho que é fundamental nós fazermos isso. Antes de qualquer outra coisa, este é o penúltimo aviso, ou penúltimo episódio antes da palestra, ok? Penúltimo. Penúltimo. Ainda há mais um. E curiosamente aquilo que vamos falar hoje também serve a carapuça, acho eu, para muitas pessoas que andam desde junho, aliás, desde junho não, desde julho, que foi quando eu anunciei a palestra a público, que andam aqui a ponderar, eu gostava de ir, mas... E eu até mandei um e-mail no domingo a dizer, pois, mas é longe, outros mas é perto, outros está calor, outros que está frio, outros que não tem ninguém com quem vá. Deixem-me dizer o seguinte, nós temos pessoas de todo o país que vão a Coruche de propósito. Porquê? Porque as pessoas não estão a encontrar desculpas. Ou seja, elas se querem ir, elas vão arranjar maneira de conseguirem ir. E já vimos isto várias vezes, é? Quantas vezes nós tivemos que nos deslocar para uma zona, por exemplo, em que até pouco alojamento havia, porque queríamos muito viver uma experiência. E fomos. Exato. Certo? Portanto, aquilo que eu vos digo é, se querem realmente ir, parem com as desculpas. Nós possivelmente vamos fechar as vendas antes do evento. Já temos uma categoria que acho que só faltam 2 bilhetes, se não estou em erro, que é Gold. E vamos deixar, portanto, temos aqui 2 hipóteses. Ou deixamos o Silver aberto até à palestra, até à data, que é algumas pessoas estão a pedir, porque eu só vou saber na sexta-feira se sábado posso. Exato. Portanto, possivelmente vamos deixar o Silver em aberto, mas tanto os VIP como os Gold, muito brevemente vamos fechar as vendas. Ok? Portanto, luisalvesoficial.com, na homepage tem lá um banner que vos encaminha para a palestra e para todas as informações e é aí que vocês podem ter acesso portanto, aos bilhetes e a poderem garantir a vossa vaga. Ainda que vocês vão sozinhos, porque eu já tive várias vezes esta pergunta, lá vocês vão encontrar a companhia. Certo? E podem manter o contacto e depois conversarem pelo WhatsApp. A ideia que eu vou dar, as ideias. Uma das coisas que eu vou dizer na palestra, posso já fazer aqui a antevisão, é olhem para todas as pessoas que vão estar naquele espaço e troquem contactos, façam networking. Pela nossa experiência, já desde 2019, sempre que há um evento, uma palestra, um seminário, um workshop, muitas das pessoas que vocês precisam de conhecer para abrir caminhos estão lá. Sim. Não é aleatório. Eu ia dizer outra coisa. O que é que ias dizer? Eu ia dizer que a maioria das pessoas saem de lá com altos conhecimentos e até com amizades. É o que eu estou a dizer. Depois fazem. Muitas vezes tu andas à procura de uma solução para um problema teu, a pessoa pode lá estar. Exato. A probabilidade é muito grande. Exatamente. E depois, até porque nem adianta muito a desculpa do vou sozinha ou não tenho quem levar. Porque quando lá chegarem vão ter a agradável surpresa de que vão trocar os lugares com outras pessoas. Não vão ficar ao lado. Sei. Não? Tu já sabes mais. Eu já. Nada disso. Não? Não te esqueças que nós estamos a fazer uma palestra com categorias. Portanto, não há muitas mudanças possíveis a fazer. Poderá não haver nos VIP.
Mas nos outros, eu acho que tu vais mandar trocar não de lugar sei. para a esquerda, para a direita. Não sei. Acho eu que não vou fazer isto desta vez. Ai, não? Tenho outra coisa muito mais especial preparada. Mas Pronto, está bem. lá chegaremos. Deixa essa pasta comigo. Então, olha, vou-te dar um conselho. Não partilhes comigo, porque senão eu depois, na próxima semana, digo tudo. Tu tens a Zé é perigosa nesse aspecto. Porque para guardar segredos Não sou boa. Não sou ou boa. é uma coisa mesmo muito importante, como é o caso neste momento na nossa vida, e que realmente não pode ser cá para fora, ou então é um risco muito grande. Eu gosto de partilhar tudo. Gosto. Ok. É assim, também é um defeito isto. Pois. Eu vou-te dizer porque é que eu gosto de partilhar. Eu gosto de partilhar a minha felicidade, o meu momento de. Não é vitória, porque às vezes não é vitória, não é? É uma surpresa, Sim, a tua uma coisa. satisfação, a tua celebração. Pronto. E é um defeito, porque nem todas as pessoas. Querem bem, Zé. Infelizmente, nem todas as pessoas Também não faço, celebram o teu sucesso. Pois, eu também não faço isso com toda a gente, mas mesmo dentro das que faço Exatamente. e que gostam, podem às vezes dizer assim: que sorte esta fulana tem, não sei o quê, no bom sentido. Mas o próprio pensamento de frustração, porque sabes que é assim, e aliás vai ter muito a ver com o que vamos falar hoje. Normalmente, quando tu partilhas os teus sucessos, tu deixas mais evidente o fracasso dos outros. Por exemplo. Certo? Por exemplo. A pessoa começa a dizer: olha, tu já viste que sorte que ela tem, que vida que eu tenho, uma vida miserável que eu tenho comparado com esta pessoa. E ela agora ainda vai dar um passo mais em frente. Pois, exatamente. Não é que era o teu mal. Eu sei. Mas tu aí descobres a careca. Eu sei. Percebes? Por isso é que eu tenho muito cuidado. Nós estamos a desviar um bocadinho e não. Até sabe. não. Ainda não disse qual era o tópico. Pois não. Portanto, mas acho também que é importante falarmos, já que estamos aqui neste alinhamento. Sim. Por isso é que eu tenho imenso cuidado quando estou a falar com pessoas, não vou dizer amigas, porque com essas já falo há muitos anos, mas com pessoas que vou conhecendo, não é? Como, por exemplo, passei por o artesanato, não é? Conheci várias pessoas, Sim. homens e mulheres, e tive várias conversas a dar o exemplo que eram pessoas mais ou menos da minha faixa etária, não é? A partir dos 40, por aí, até aos 60, 70, ainda hoje mantenho, pessoas com 70 e poucos anos, e dei o meu exemplo de mudança de vida, não é? Quer dizer, mas tenho muito cuidado ao dar, porque eu não quero que as pessoas pensem que eu estou a dar o meu exemplo e a mostrar que sou superior a alguém. Não sou. Pois. Eu não sou. Aliás, se eu mudei de vida, é porque eu não estava bem. Claro. E se eu não estava bem, sou uma pessoa comum. Mas agora entramos no tópico. Eu acho que... Zé, não digo... Eu não sei qual é o tópico. Espera, já falamos. Eu não digo que seja 100% das pessoas. Já sei. Mas, 90 e qualquer coisa por cento das pessoas, nós incluídos, olha para a vida que tem e diz: não é isto que eu quero. Sim. Há sempre pontos de melhoria. Não, esses dizem: não é isto que eu queria. Eu acho que é mais não queria. Pois, exato. Estás a perceber? Porque o meu caso foi: eu não quero mais isto. Há uns anos atrás, há muitos anos atrás. Então, se calhar, vamos colocar aqui nos nós não queremos isto. Portanto, uma afirmação. Pronto. Não uma hipótese. Pronto. Isto porquê? Significa que nós não temos uma vida que gostemos, adoramos a nossa vida. Mas há sempre pontos de melhoria. Porquê? Porque nós não estamos estáticos. E o que é que acontece com a maior parte das pessoas? As pessoas vão se habituando e tornam-se vidas passivas. Ou seja, os anos vão passando, as coisas vão andando, mas elas não andam. Elas permanecem em situações desconfortáveis e entram no que nós chamamos de papel de vítima. Ou seja, o episódio de hoje é dedicado à vitimização. E a vitimização eu acho que é uma coisa crónica na vida de muitas pessoas. Porquê? Porque elas conseguem encontrar ali um grupo de apoio, de suporte, quase como se fossem alcoólicos anónimos, em que se estão constantemente a queixar da vida e tem aquelas pessoas que dizem: coitadinha, pois, não tem sorte nenhuma, e não sei quê. Certo? E isso é confortável para elas, porque lhes dá atenção. Mas isso é um engano puro. Quando nós começamos a queixar-nos de alguma coisa, isto eu falo por experiência própria, quando nos começamos a queixar de alguma coisa, aparecem muitas pessoas para nos dar as palmadinhas nas costas. Tadinho, coitado, e não sei o quê, pois, isto o mundo está complicado, e não sei o quê, até que nós mudamos o chip. De uma maneira ou de outra nós mudamos o chip, Zé. E isto provocou em nós, enquanto seres humanos, enquanto casal, enquanto vizinhos, enquanto amigos de outros. Isto foi uma explosão completa na nossa vida. É verdade. Então,
Isto significa que nós não temos desafios na nossa vida? Temos muitos desafios, muitos problemas, como qualquer ser humano. Agora, nós não entramos numa posição em que, ai, coitadinho, já viste como aconteceu? Opá, não tenho sorte nenhuma. Não! É um desafio. E continuamos aqui com o velho princípio. Eu tenho que me tornar uma pessoa superior ao desafio, para que o desafio não tenha impacto. Isto obriga-nos a mexer. Obriga. Eu posso te dar um exemplo que tu sabes, ainda há bocadinho estava a falar com essa pessoa, com essas pessoas, que é um casal de amigos, que ela foi despedida. Com 40 anos, sim. E que bom. Foi despedida. E ela telefonou-me e diz: ó Zé, sabes, acabei de ser despedida. Disse: olha que bem, que bom. Veio na hora H. E ela: o quê? Veio na hora H. Há quanto tempo é que ela se queixava? Exatamente. Tu gostavas de lá estar? Não. Tu gostavas do que fazias? Não. Tu gostavas da tua chefe? Não. Então, gostavas da clínica? Não. Teve o que quis. Hello? É uma liberdade total que tu tens agora. Felizmente não precisas de dinheiro. Estás bem. Estás confortável. Sim. Toca agora procurar os teus sonhos. Tens 40 anos. Opa, mas... E ela disse-me: ó Zé, mas eu tenho 40 anos. Ela está-me a ouvir. Sim. Eu tenho 40 anos, já viste a minha vida toda do avesso. Não está nada. Está numa altura ótima de recomeçar Ela já tem tudo. uma maturidade completamente diferente. E tu com 30. queres continuar a fazer o que gostas? Não, já não gosto do que fazia, que é a profissão dela. Que tem curso, não é? Superior e tal. Olha uma coisa curiosa, deixa-me fazer aqui um parênteses que eu acho que é fundamental para o que tu acabaste de dizer. Porquê é que muitas pessoas se mantêm em situações insatisfatórias, até dolorosas, que sofrem horrores? Só porque tem esse curso. Porque tenho um curso, um canudo. Eu tirei o curso de Engenharia Civil, eu tenho que ser engenheiro civil até ao final de vida. Nada disso. Nada disso. Não é um canudo que determina ou condiciona a vossa vida. Vocês podem tirar outro curso, aprender outras competências ou até serem autodidatas. Exatamente. Aliás, o mundo hoje tirando, obviamente, algumas profissões técnicas, que é preciso termos conhecimento, a maior parte das pessoas é tudo autodidata. Já reparaste a quantidade de profissões que foram criadas que não existiam? A minha profissão, Zé. Havia alguém que fazia o que eu faço. Há muita gente que é coach. Ok, tudo bem. Há muita gente que trabalha com mentoria, na parte empresarial. Ok, tudo muito bem. Há pessoas que têm uma carreira enquanto palestrante. Tudo muito bem. Agora, a combinação de tudo, livros, cursos online, palestras, canal do YouTube, quer dizer, é uma série de coisas que eu fui acumulando à medida em que eu sentia... Okay, em que não te sentias satisfeito. Exatamente. Esse tipo, ok, isto dá-me prazer, então vou juntar mais esta Exatamente. Coisa. Olha que tal se eu for juntar mais isto? Olha que tal se eu tirar mais um curso disto, não é? Há coisas, por exemplo, que vão deixar de acontecer profissionalmente. Exato, mas vão surgir tantas outras agora, muito em breve. São coisas que nós sentimos. Eu falo nós porque tu também vais estar incluída no projeto. Mas são coisas que eu sinto. Eu preciso de dar um passo em frente. Não é tipo, não me está a dar prazer fazer isto, vou andar aqui eternamente, certo? Não. Vou começar a fazer coisas novas. Até posso não gostar, Zé. Estás a perceber? Ou até podemos não gostar. Mas pelo menos experimentamos. À parte, eu agora rimo porque quando disseste que também estás incluída no projeto. Para ir para a ilha não estive incluída. Zé, não vamos começar... É que tivemos vários comentários e para ir para assim, a ilha eu não estive incluída, mas agora nos outros projetos eu estou incluída em todos. Bora lá, Maria José é verdade, Leitão. Luís, desculpa. Primeiro lugar, a maneira como tu me colocaste a pergunta não foi explícita. Foi. Se fosses para uma ilha deserta, o que é que levarias contigo? Não. E depois é que foste acrescentar. E depois é que foste. E as pessoas... Eu já tinha a minha ideia. Eu não falei em pessoas, eu disse quais eram as 3 coisas mais importantes que tu jamais abdicarias e levarias contigo. Mas depois... Mal tu me fizeste a pergunta, eu logo imediatamente raciocinei e cheguei a uma conclusão e depois disseste, podem ser pessoas, podem ser não sei o quê. Mas eu não precisava ter dito isso. Porque, e eu disse que se tu me fizesses a pergunta que te dizia que tu eras a primeira coisa que eu levaria. E sabes uma que coisa? não é coisa, mas foi dito coisa. Mas sabes uma coisa que na minha cabeça me veio logo, no momento em que tu me fizeste essa pergunta, eu nem equacionei, agora não te estou a fazer isto para ficar bem na fotografia. Pois, está bem. Na minha cabeça, essa coisa, aliás, eu até justifiquei isso. Os 3 elementos que eu defini para a parte da ilha deserta, era a pensar inclusive em ti. Por exemplo, a parte da alimentação, disseste que querias levar uma cana, porque eu não me imagino ter uma Maria José ao meu lado com fome. Mas também eu já em jejum, com os cocos passo muito bem. Eu adapto muito bem a isso, mas tu não. Não, espera. Portanto, eu pensei, tu numa ilha deserta, mas eu sempre pensei que estavas a fazer a pergunta nós os dois numa ilha deserta. Ainda bem que eu falei nisto agora, porque eu segui tive um jantar de mulheres. Tiveste.
E 4 delas ouviram o nosso podcast. 4. Sim. Foi a Juliana, foi a Orquídea, foi Manela? a Manela, não foi a Candidinha, quem foi a outra? Acho que foi a Paula, a sobrinha da Aida. Todas elas ouviram. É claro que se fartaram de rir, não é? Mas acharam que tu estiveste muito mal. Muito mal. Ficaste muito mal na fotografia. E uma delas até disse assim, olha, ele esteve mal porque se ele te levasse a ti, ele já não precisava de cana, nem de pedras, nem de facão. Porquê? Nem nada. Porque tu, de certeza absoluta, que ias por aquele mato fora e desenrascavas, trazias comida para ti, para ele. Era Maria Não sei, José mas eu achei graça. com insetos. Eu não sei quem é a Maria José que eu conheço, não é assim tão destemida no meio de uma ilha deserta. Não sou. Vias um lagarto ou vias uma barata, não sabias onde é que te havias de meter. Pronto. Certo? Certo. Pronto. Portanto, vamos ser concretos. Pronto, mas então estamos no projeto, eu estou no teu projeto, como sempre, estou em todos. Portanto, isto tudo para dizer o quê? Ainda que nós estejamos numa fase muito serena da nossa vida, nós de repente estamos a enfrentar um turbilhão. Turbilhão esse que nós desejamos, as pessoas dizem assim, pá, estavam tão sossegadinhos, para que é que se vão meter em aventuras? Porque precisamos disso. Porque se nós não nos metêssemos em aventuras, estaríamos... É assim, quem não anda para a frente está a regredir, Zé. Tu podes pensar que estás no mesmo sítio. Não. Pensa comigo. Imagina que tu dizes assim, tenho a minha vida como está muito bem, não vou andar aqui com grandes voos, vamos manter como está. Mas não te esqueças que o mundo está a mudar. Então tu ficas para trás. O que é que faz uma pessoa que pensa assim, a minha vida está muito bem, não mexe, está... Ok, eu já pensei isso, por exemplo, quando vim para aqui. No primeiro ano e no segundo, estou muito bem, pronto, agora vamos tirar partido do sítio, do que temos, etc, etc, etc. Mas chega uma altura em que vira rotina, em que já não dá para mais voos, não é? Zé, eu acho que nós os dois especificamente, quando as coisas começam a entrar numa rotina tempo demais, nós temos a necessidade de mudar completamente a rotina. Pois, exatamente. Percebes? Porquê? Está. Porque nós não nos sentimos desafiados. A questão é essa. Tanto eu como tu, nós temos espírito de aventura, cada um à sua maneira. Tens espírito de aventura no incógnito completo e eu em projetos que me desafiem. Que me levem intelectualmente a aprender coisas novas, que me levem tecnicamente a aprender coisas novas, que me levem a ir buscar outros voos. Por exemplo, uma das coisas que eu cheguei à conclusão, relativamente recente, é que eu não tenho tido tempo para estudar. Embora eu estude todos os dias, eu andava a estudar coisas mais do mesmo. Ou seja, sempre dentro do mesmo registro. Porquê? Porque era aquilo que eu tinha como necessidade para os meus clientes. Certo? Mas chega uma fase em que tu próprio sentes que estás a pesquisar para ajudar as pessoas que confiam no teu trabalho, mas tu tens necessidade em não te esquecer em todas as outras que já chegaram ao teu ponto máximo. Por exemplo, e isto estou a reconhecer de uma forma extremamente aberta com todos vocês. Vamos imaginar que alguém me segue desde 2013 ou desde 2014 ou 2015. Chegou uma altura, certamente, que a pessoa diz assim, ok, o Luís já não tem muito mais para me acrescentar. Certo? Então vou procurar outras pessoas. E significa que eu fico triste? Não, significa que eu fico feliz porque cumpri com a minha missão e levei até aquele ponto. Exato. Mas eu próprio também tenho a minha jornada individual. Não posso pensar só no quesito profissional. Então comecei a chegar a uma altura em que sentia a necessidade de ler novos livros, por exemplo, coisa que comecei agora novamente, ler novos livros, beber de outras fontes para também expandir a minha mente. Ou seja, eu acho que senti que expandi o máximo que tinha que expandir e agora estagnei. E disse, não quero isto. Porque uma das constantes que eu sempre tive ao longo da minha vida, aliás, ao longo da vida de todos nós, é que a vida é inconstante. Portanto, o mundo está constantemente a mudar, temos sempre aqui coisas novas a aparecer, temos agora a inteligência artificial, temos inúmeras coisas que estão a acontecer no mundo neste momento. Portanto, das duas uma, ou tu evoluís, ou na estagnação, que tu acreditas que é estagnação, tu começas a ficar para trás. Mais uma vez o que eu estava a dizer, o mundo está a andar para a frente. Se tu estás estagnado, estás a ficar para trás. Pois. Estás a perceber? Portanto, é uma ideia equivocada das pessoas. E aquilo que me surpreende é ver pessoas 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos a viver sempre aquele ram-ram. Ai, já viu como a vida está? Ai, não tenho sorte nenhuma. Continua mesmo as desculpas. É. E não mudam absolutamente nada. Não dá um passo nenhum, não, absolutamente nada. Eu tive um caso, aliás, temos um caso de um casal que vai participar na palestra e que
pá, financeiramente a vida deles não está no melhor, certo? Mas alguma coisa disse a uma dessas pessoas que provavelmente me está a ouvir: eu quero ir, eu preciso de ir, eu preciso conhecer o Luís, eu preciso sentir a energia daquele momento, eu preciso disso. E curiosamente calha no dia de aniversário dessa pessoa, certo? Portanto, a palestra é no dia de aniversário dessa pessoa. Mesmo não tendo condições, pergunta-me em que categoria essa pessoa vai participar. Pergunto-te, talvez não precise de perguntar porque acho que sei. Pois. Vai para os VIP. E a pessoa perguntaria assim: então, se a pessoa financeiramente não está bem, ela pode pagar um bilhete de 45 euros e vai pagar um de 200. Porque ela sabe que às vezes é preciso dar esse salto de fé para conseguir ter coisas novas na vida. E eu pergunto, quantas pessoas teriam este tipo de atitude? Muito poucas. E eu agora, fazendo uma avaliação, porque tenho já métricas muito grandes, tenho dados muito grandes ao longo dos anos, as pessoas que deram um salto, as que passaram por mim, pelas minhas mãos, Isso é as que verdade. deram um salto são todas aquelas que arriscam mesmo quando olham para a vida delas e dizem assim: eu tenho uma vida num caco, É num verdade. caos. E nós temos uma pessoa com quem convivemos intimamente e que faz parte do nosso círculo de contacto e de convívio mais fechado, A família quase. família, praticamente. que aquilo que nós percebemos sempre em todas as atitudes é sempre um passo à frente muito desconfortável. E hoje vês a vida da pessoa e dizes assim: compreende-se que existe uma relação direta entre os riscos que a pessoa corre e aquilo que são as consequências positivas que ela tem mais para a frente. Agora, nós temos aqui um velho problema. Se eu dissesse assim, Zé, que eu acho que isto é comum a todas as pessoas, inclusive a tu: meu amigo, tenho aqui um frasquinho que tem aqui umas cápsulas dentro, toma uma, amanhã a sua vida está uma maravilha, não precisa fazer nada, é só tomar. Ou seja, precisa fazer, precisa de engolir, certo? E a pessoa diz assim: se for assim, então eu quero. E quando o ser humano sabe que não existem pílulas mágicas. Ele sabe racionalmente que não existe, mas ele quer que elas existam. Mas não existe e sabe que nunca existirão, ok? E depois tu tens uma outra pessoa que diz assim: amigo, eu tenho aqui uma proposta. Durante os próximos 6 meses, vamos entrar aqui numa jornada e tem que haver um compromisso. Durante 6 meses tem que todos os dias fazer algum tipo de trabalho. Ok? E ao fim de 6 meses, aí sim, por todo o trabalho que vai fazer diário, ok? Aí vamos ter um resultado diferente. Mas eu não tenho muito tempo e porque tenho os meus filhos e porque trabalho muito, chego a casa tarde. Desculpas. A desculpita aguda. Que é um síndrome terrível. E as pessoas que dizem assim: eu até nem tenho muito tempo, mas vou pagar para ver. Vou pagar para ver. Nada de mal me vai acontecer, eu vou fazer esse investimento de 6 meses. E chega ao final e diz assim: porquê é que eu não fiz isto antes? Porque os anos que eu andei à procura da pílula mágica, quantos 6 meses eu já podia ter tido? E, por exemplo, é uma das coisas que no meu programa, nos 6 meses para transformar a sua vida, que é a minha mentoria em grupo, portanto, para todas as pessoas que não têm condições financeiras de investir 500 euros por mês para ter acesso privado comigo, quer dizer, ela pelo mesmo valor, e neste caso eu vou já relembrar-vos o que vocês podem ter acesso através deste podcast, com o mesmo valor de investimento de um mês comigo, ela tem não só 6 meses de trabalho, como pode repetir segunda vez. Certo? Pronto. E, portanto, eu volto a relembrar que todos aqueles que quiserem, por exemplo, aceitar esta proposta dos 6 meses para transformar a sua vida, que é um programa devidamente validado por centenas de pessoas, e é o meu programa de mentoria, que exige tipo 30 minutos e algumas semanas tipo 1 hora de investimento máximo por dia, ok? E é uma coisa gradual, é compatível com qualquer outro programa. 20% de desconto com o código de cupom SANTOS20 no checkout, luisalvesoficial.com/cursos. Está lá o programa 6 meses para transformar a sua vida, inscrevem-se e levam 20% de desconto com acesso ilimitado durante 12 meses. E é curioso que eu tenho acompanhado algumas pessoas, por exemplo, tenho o caso do João, que vai estar na palestra também, que está na 20ª semana, e houve uma coisa curiosa, ele estava a trabalhar na 20ª semana o pilar do lazer. E na cabeça dele, tipo, eu nunca ponderei
que era tão importante portanto, eu destacar e dar alguma relevância à parte do lazer na minha vida, porque é do género, tipo, se eu quero mais resultados financeiros e tal, eu foco-me na carreira, por consequência tenho mais dinheiro, em oportunidades financeiras, etc. E o que é que o lazer me dá? O lazer tira-me tempo. Mas eu pergunto-lhe, eu disse-lhe assim, nós muitas vezes menosprezamos a parte do descanso, não é? De fazermos aquilo que nos diverte, ouvir uma música, ir ver um concerto, ir ao teatro, passear no jardim, é uma coisa grátis, fazer umas caminhadas todos os dias e etc. E eu pergunto, se nós, em termos energéticos, não estivermos no nosso melhor, equilibrados, cabecinha sã e tudo isso, emocionalmente estáveis e etc., que o lazer nos traz isso, certo? E não é lazer necessariamente só viagens para o estrangeiro. Pode ser uma coisa tão simples como sair de casa e dar uma caminhada na zona onde a gente mora. E que vemos uma planta, e que conhecemos alguém, e que conversamos, e que pomos a nossa cabeça em ordem, as nossas ideias em ordem, certo? Vai nos deixar com muito mais força e muito mais motivação para depois atacarmos, por exemplo, a parte da carreira. Estás a perceber? Aliás, tu sabes que uma das coisas de lazer, por exemplo, que eu considero ser lazer, que é a pesca. Portanto, não é uma coisa que tenha acontecido com muita frequência ultimamente, mas eu sei que chega a um determinado ponto em que se não tiver aquilo, porque para mim é uma meditação gigante de 5 ou 6 horas, não é? Eu sinto que há qualquer coisa que está a faltar. E eu venho da pesca, cansado, porque muitas vezes levanto-me às 3h30 ou às 4 da manhã para ir para a pesca, certo? Mas no dia seguinte eu já tenho ideias, é impressionante. Às vezes no próprio dia já venho com uma série de ideias, porque tive ali muito tempo a refletir. E eu agora faço-te a pergunta a ti. Que coisas tu prolongaste por tempo indeterminado, neste caso tempo demais, e que no fundo te impediram de dar o salto? Ou seja, eu já sei uma das respostas, é uma resposta muito evidente, porque já falaste sobre isso. Mas que coisas tu andavas tipo, tu já viste a vida que eu tenho, isto, quando, ao mesmo tempo, tu em outras áreas, no mesmo tempo, tu davas o salto e eras arrojada e não tinhas medo do desconhecido? O que é que tu consideras na tua vida que achaste que prolongaste tempo demais? Que prolonguei tempo. Não sei se prolonguei tempo demais. Eu já sei que tu vais justificar, que depois não... É, exatamente. Portanto, foi no meu tempo, Luís. Sim, mas, que eu achei que foi no meu tempo. Mas tu hoje olhando para trás. Pronto, estando de fora, eu vejo as coisas de uma maneira. Mas eu estive lá dentro, não é? Portanto, se fosse uma pessoa minha amiga a dizer-me isto, eu dizia, pois inventaste desculpas e andaste a atrasar, quando afinal podias ter antecipado e podias ter ido à luta mais cedo. Então deixa-me colocar-te a pergunta de outra forma. Mas eu acho que não. Independentemente de não me terias conhecido, tudo isso. Sim. Já sabemos tudo isso. Sim. Okay? E que as coisas acontecem no momento certo, tudo isso. Sim. Como é que seria a tua vida hoje, ou como é que tu imaginas que seria a tua vida hoje, se tu, por exemplo, tivesses... Com que idade é que nasceu a Ana? Com a Inês? Tinhas que idade? 25. 25. Com 30 anos de idade, portanto 15 anos antes do divórcio, se tu tivesses divorciado com 30, portanto, tu, obviamente, terias de ter uma atividade profissional ativa porque tinhas que te sustentar. Aí era professora. Pronto. Aí era professora, porque quando a Inês nasceu eu tinha acabado de tirar um curso de Parte da pedagogia. Não, de inglês, de Cambridge, em Vila Real, para dar aulas. E eu podia dar aulas de inglês com esse curso. Estás a perceber? Portanto, aliás, eu tirei esse curso para ir dar aulas para o Liceu de Lamego. E acabei por, eu e uma amiga minha, que ela hoje trabalha na Câmara da Régua, ela para desporto e eu para inglês, fomos chamadas. Ela ainda esteve a dar uns anos de desporto lá no Liceu, e eu não fui porque, se fosse, tinha problemas, fizeram chantagem comigo. Porque senão, não sei se hoje continuaria, se teria continuado, isso já não sei. Mas agora Mas era o meu sonho na altura, era ser professora. Nessa fase, com 30 anos, imagina-te com 30, 31, por aí, a trabalhares como professora. O que é que isso te teria enriquecido mais na tua vida? O que é que me teria enriquecido mais na minha vida? Como em quê? Pessoal? Em todos os aspectos. Do que tive? Comparativamente sim, com a que tive? Tiveste, sim. Não sei, não faço a menor ideia.
Por exemplo, tu saberes que ias tocar a vida de jovens. De certeza absoluta, pronto, era isso que eu ia dizer. De certeza absoluta que eu ia conhecer um mundo de gente. Mas de outra maneira também conheci muita gente, não é? Agora, era outro estilo de vida completamente diferente de que é que tive. Não é que eu me queixo da vida que tive, porque não me queixo. Eu até gostava da vida que tive. Mas o meu sonho de adolescente, para o qual estudei, para o qual trabalhei, era ser professora de línguas. Poderia ser português, inglês, e eu adorava ser professora, naquela altura lembro, português, inglês e francês, mas não podia, porque não havia cursos de inglês e francês, só havia ou inglês Ou francês. ou francês, português inglês ou português francês. Eu também tive francês, mas depois no 10º e 11º e 12º, que antigamente era o 7º ano antigo, tínhamos que escolher uma língua e eu escolhi inglês, obviamente, pronto. E então eu poderia dar aulas. Olha, por acaso até, conhecendo como te conheço, eu nem era nada, obviamente, inglês. Porquê? Eu via-te muito mais a optar por francês. Pois, eu gostava das duas, mas não podia, e como o inglês era mais... Não é que fosse mais fácil para mim, que era igual. Mas era mais útil. Era mais útil, tinha mais saída, percebes? E era mais procurado saber inglês e, por exemplo, até punha a hipótese de dar explicações, ainda dei explicações de inglês a miúdos. Lá está, sem cobrar. Tu tens uma coisa muito mal resolvida comigo. Mas dei explicações a pequenitos e a crescidos, mas não sei, mais para o inglês, mas eu sou muito ligada a línguas, ainda hoje sou muito ligada a línguas. Aliás, nós acho que já falamos sobre isso. Uma boa maneira de nos estimularmos é ver os filmes e as Sem séries, legendas. ou sem legendas ou com legendas em inglês. Em inglês ou na língua que for. Não necessariamente. Se vis uma coisa em turco, não lês nada daquilo que lá está. Depende porque, assim, sabes? Aprendes as palavras é uma coisa, mas ler... Eu sei, não é fácil. À primeira. Eu estou a falar por mim. Por exemplo, tu sabes que estás a falar em turco porque eu vejo uma série em turco, não é? E eu sei dizer bom dia, sei dizer boa noite, sei dizer amo-te, sei dizer... Percebes? Mas porque vejo todos os dias. Mas porque tens a legenda que te diz o que é que eles estão a dizer e faz a associação. Que foi assim. Mas se fosse a legenda escrita em turco... E aprender? Mas como é que sabias qual era o significado daquela palavra? Não sabias. Certo? Pois, certo. Portanto, não faz sentido. No inglês é uma língua muito comum e muito frequente para nós, assim como o francês, que o francês é relativamente portanto, similar é um bocadinho mais complicado por causa da conjugação dos verbos que são iguais aos portugueses. É o que eu digo, portanto, é muito semelhante em termos de construção de frases. Mas eu aprendi inglês e francês, Luís, com a televisão, com filmes. Com 9 anos eu falava inglês e falava francês. Não sabia escrever nem ler. Mas sabia falar. Entendes? E as minhas professoras ficavam assim a olhar para mim, eu já ia dizendo umas palavras, e elas ficavam assim a olhar para mim, mas tens algum professor em casa? Elas pensavam sim, e eu, não. Era a minha facilidade que eu tinha nas legendas, traduzir as legendas para o que eles diziam. Estás a perceber? Eu fazia isso sozinha, em miúda. Isso é no fundo, por exemplo, os cursos de aprendizagem rápida de línguas, hoje em dia, são precisamente nessa base. É espetacular. Eu acho que os miúdos deviam ver... É por isso que, por exemplo, no Brasil, para mim metia-me uma imensa confusão no Brasil os dublados. Os dublados. E acho que não estimula. Exatamente, acho que isso dificulta-lhes a vida a aprender as línguas. Aliás, eu digo muitas vezes, um dos cursos mais procurados no Brasil, de uma forma geral, é o curso de inglês. Claro. Escolas de inglês em todas as esquinas. E eu acho que muitas dessas escolas não existiriam se realmente as pessoas tivessem por hábito na televisão, diariamente. Até porque tu repara, são muito poucos os brasileiros que nós conhecemos, não estou a dizer no geral, até podem ser a maioria. Esta nova geração já é diferente. Que têm um sotaque decente no inglês. Pois, se percebe o que eles dizem. Pois, a questão é essa, é que nós quando vemos na língua original, por exemplo, eu faço uma distinção muito, muito boa e confesso que sou, eu não vou dizer avançado, mas talvez quase avançado no inglês do Reino Unido e se calhar não sou tão avançado no inglês dos Estados Unidos, porque são ingleses completamente diferentes. Eu sei. Assim como o australiano, também é diferente. E curiosamente eu vejo muito mais séries e filmes americanos.
Mas, como eu gosto mais da parte... Portanto, tenho a parte do escritor em mim, gosto mais do britânico. É um inglês diferente, estás a perceber? Há muito calão, muito jargão que se utiliza nos Estados Unidos. E no inglês clássico não existe isso. No Shakespeare da vida, Eu, não por é? acaso, não sou ao contrário de ti. Detesto a língua inglesa, o British. Ai, meu Deus. É mais É formal. muito certinho. Pronto, Tem é a mais ver formal. contigo. Pronto, mas a questão é, se tu aprendes o formal, tu consegues ser informal. Mas tu só aprendes sim. o informal, não Não consegues ser formal. Pois. Eu penso sempre no sentido de aprendo o mais difícil para depois o resto ser muito fácil. Estás a perceber? Tô. Eu, por exemplo, acho que nunca disse isto a ninguém. O Happiness is Possible, que é o Ser Feliz é Possível em inglês, o Limitless, que é o Sem Limites em inglês, e o Energy Boost, que foi um livro que não publiquei em português, foram todos feitos por mim. Portanto, eu não recorri a nenhum tradutor nem nada do género. E foi um bocadinho, portanto, é um bocadinho autodidata. Portanto, tive, obviamente, depois de passar por uma parte de correção, porque não estava perfeito, certo? Mas eu queria dar-lhe o sentido que eu queria que a pessoa tivesse na língua de origem. Ou seja, uma pessoa que fosse americana ou que fosse inglesa conseguisse ler aquilo, então fiz semelhante ao que eu faço com a minha escrita. A minha escrita não é português de Portugal nem português de Brasil, é um misto das duas. É uma linguagem minha. Muita gente diz isso. Por exemplo, um dos motivos pelos quais eu não adoto o tu na minha linguagem, eu sei que neste momento, estrategicamente falando, tu acordas de manhã e fazes isto e não sei o quê, é português de Portugal. Claro. Um brasileiro, porque ainda tenho uma comunidade muito vasta no Brasil, e agora com a imigração cada vez mais crescente dos brasileiros, um bocadinho para toda a Europa, ainda é mais flagrante. Eu tenho que ter uma linguagem que não faça, não gere aqui um ferir, portanto, de os portugueses, mas ao mesmo tempo também que se adequa aos brasileiros. Percebes? Portanto, mais uma vez, a questão da inclusão linguística, estás a perceber? Pronto. Portanto, eu acho que é uma coisa que me tem favorecido bastante ao longo do tempo. É ter uma comunicação e uma linguagem que se ajuste aos dois países. Lá está. Eu tive que ir beber 12 anos de Brasil para depois saber como é que eu me comunicaria com toda a gente. Estás a perceber? Assim como os angolanos, por exemplo, cabo-verdianos, etc., que também entendem muito bem aquilo que eu digo, embora haja muitas diferenças linguísticas. Estás a perceber? Pronto. Portanto, mas isto tudo, voltamos aqui ao cerne da questão. Fizeste uma pergunta e eu respondi-te que não. Portanto, eu sinceramente nunca me vitimizei. Eu tomei uma decisão. Mas queixaste do que viveste. Queixei-me do que vivi, mas eu tomei uma decisão. Errada ou certa, não importa. Foi a decisão que eu soube tomar e que eu achei que era melhor para mim, que eu achei que era melhor para as minhas filhas, não é? Sim. Portanto, foi a que eu achei que era certa. Por isso é que hoje se diz que os pais, bem ou mal, criam os filhos e educam os filhos como sabem. E há uma intuição. Eu não fui educada para educar os meus filhos. Eu dei a educação que tive, provavelmente. Ou seja, espelhada nas educações que eu tive, porque eu tive várias, não tive só uma. Tive pais e avós diferentes. E provavelmente eu devo ter um misto. Nas minhas filhas deve ter sido um misto. E aliás, tu já falaste uma coisa, até foi recente, não sei se foi na semana passada, se foi há 2 semanas, que estávamos a fazer a pergunta se tu educaste as tuas filhas da mesma maneira e tu disseste não, porque tu eras uma pessoa diferente. Exato. 4 anos depois. Nunca certo? Há ninguém que eduque, a não ser gêmeos. E mesmo assim não sei. Mas se forem gêmeos, os pais estão com a mesma disposição, no mesmo ano, na mesma altura, até ponham-se a hipótese. Tirando gêmeos, não há nenhum pai nem nenhuma mãe. Também existe aqui a questão de o que é que a criança absorve. Por exemplo, mesmo em relação a gêmeos, um pode absorver uma parte e outro pode... Vamos imaginar que um deles são diferentes, que acompanha mais a parte do trabalho. Então, se calhar, o pai vai buscar um dos gêmeos ou uma das gêmeas à escola e a outra, por algum motivo, anda noutro colégio, por exemplo. Ao vir do trabalho, vem frustrado ou vem cansado e não sei o quê, leva com um tipo determinado de estado de espírito. E o outro, se calhar, é a mãe que vai buscar. Estás a perceber? Portanto, nunca é 100% igual. Pois não, é verdade. Estás a perceber? Isso é. Os amigos podem não ser os mesmos. Exato. Percebes? Portanto, o nível de influência é muito grande. O que é que tu achas que nos tirou mais desse ciclo? Porque assim, não vamos mentir. Por exemplo, quando nós estivemos no Brasil, eu queixava-me de muita coisa. Porque havia coisas que eu não compreendia
porque é que aconteciam da forma como aconteciam. Não conseguia conceber porque é que culturalmente e socialmente as pessoas não pensavam de uma determinada maneira. A parte do civismo, a parte, por exemplo, olha, da reciclagem, já falamos sobre isso. A forma de ser, tipo, mas vocês ainda não perceberam que é muito mais fácil fazer desta forma, portanto, para mim era inconcebível. Mas tive que respeitar porque era assim que o país era. E eu é que escolhi para lá. Exatamente. Portanto, ninguém me obrigou. Não é? Exatamente. E eu entrei ali num ponto, e eu acho que colmatou precisamente em 2013. Entre 2012 e 2013 eu andava numa fase de muita reclamação. Lembras-te disso? Certas coisas que eu não compreendia e que me incomodavam e que me feriam e que me deixavam extremamente desconfortável. E o mais curioso, quanto mais eu reclamava, mais motivos eu tinha para reclamar. Parecia sempre eu era tipo um imã, para quem está no Brasil, está a ver estas palavras. Eu parece que atraía coisas negativas nessa fase. Que eu hoje agradeço por isso ter acontecido, que me levou até ao meu breakthrough, não é? Portanto, até a minha fase de expansão em 2013. Mas reconheço que o Luís, se calhar, até no passado mais pessimista, que tinha mais medo de arriscar e tudo isso, que era fruto de uma cultura que me acompanhou desde que eu nasci, basicamente, de ter sempre as pessoas com esse ciclo de vitimização. Até que eu resolvi sair dele. Inicialmente saí por mim próprio e aos poucos também comecei a moldar, e aliás, há muitas mudanças que nós fizemos agora muito recentes. Mas tu agora falaste num ponto que eu estava aqui a pensar. Eu nunca fui rodeada de pessoas com vitimização. Meus avós... pronto, a minha avó era uma pessoa doente dos rins, tinha muitos problemas de rins e ficava acamada imensas vezes, etc, etc. E claro que ela queixava-se um bocado da dor, não é? Claro. Mas era só isso. E depois tinha aqueles momentos em que andava melhor, eu já nem estava aí. E de resto, mesmo os meus pais, o meu pai era uma pessoa extremamente, era o teu avô Neca. Não sei se o teu avô Neca era alegre, contava anedotas e era assim também, mas o meu pai era uma pessoa extremamente, onde ele chegasse, onde ele passasse com a bicicleta dele, entregar o correio para ali fora, aquilo ficava tudo no alvoroço. Portanto, para ele a vida sempre foi boa. Para o meu pai, sempre foi excelente. A minha mãe reclamava um bocadito mais, mas era porque o meu pai se atrasava, às vezes vinha com culpinha mais porque lhe davam onde ele ia, não é? Quer dizer, o meu pai, se fosse a beber, o que lhe davam, o que lhe ofereciam durante um dia, o homem não trabalhava, à meia da manhã já não trabalhava. Nada de gato. Coisas quase que o obrigavam, pronto. E o meu pai teve um problema de alcoolismo exatamente Por causa disso. por causa das pessoas. Se ele então venha beber um copinho, quer dizer. Numa terra de vinho ainda por cima. Era vinho, sempre vinho. Numa terra de vinho, exatamente. E era uma pessoa muito alegre. A minha mãe reclamava dessa parte, que ela tinha razão, também. E de resto eu nunca Mas, por exemplo, ouvi queixas. Ai, esta vida assim, ai, o dinheiro não me chega, não sei o quê. Não, mas há uma parte que tu me contaste, obviamente, do círculo de convívio, já no teu casamento. No teu círculo de convívio tinhas muita gente reclamando. Oi, tinha. Muita. Então muita. tu conviveste com gente que reclamava. Sim, depois de casada, sim. Mas também as pessoas, tirando as amigas que ainda hoje reclamam. Deixa-me só fazer uma pergunta aqui, uma à parte, que está ligada ao que eu te estou a perguntar. Tu tinhas convívio com os clientes do teu ex-marido? Não. Não conhecias ninguém? Nem falavas com as pessoas? Então, se eu estava no escritório, claro que falava, Pronto. não é? Então deixa-me dar-te aqui a minha perspectiva. Todos os dias, sem exceção, tu lidavas com pessoas que reclamavam. Sim. Se alguém vai procurar um advogado é porque há algum problema. Com certeza, certo? Não, isso sim. E mesmo até às vezes em casa, nos convívios, nos jantares e não sei o quê, havia pessoas que reclamavam. Mas, por exemplo, o meu ex-marido também nunca foi pessoa de reclamar. E eu também não. E, portanto, não tinha muita hipótese, percebes? Porque normalmente, e muito provavelmente, muitos deles sentiam-se bem exatamente pelo ambiente em que estavam, estás a perceber? Porque éramos mais pessoas de levantar do que de baixar, ou de ir na conversa.
Se houvesse uma conversa, a gente... Mudava o... Porque não era o nosso feitio, não é por mal, é que não é o nosso feitio. Sim. Quer dizer, estamos num convívio e estamos a ouvir desgraças e uma pessoa a queixar-se disto. Não Sim, pode sim. ser. Isso passa, vamos dar a volta, você vai dar a volta e não sei o quê, percebes? Mas, por exemplo, há um caso, não acontece com muita frequência, mas já aconteceu com alguma frequência. Há um caso de uma pessoa que convive, portanto, dentro de casa connosco, uma coisa muito pontual, e que tu também é tudo puxar para cima e não sei o quê, continuas a ser igual, não estamos a mudar. Mas a pessoa tem constantemente a necessidade de falar sobre essa... E eu deixo falar, hein? Tu deixas falar, porquê? Porque quem é que tem que ouvir a pessoa? És tu. Sou eu que tenho que ficar com esse papel. E depois, como é uma pessoa que não está aberta a receber informações novas, vive num ciclo interminável, sempre preso ao passado, certo? Eu apenas tenho que ouvir. Pronto, deixas falar. O que é Deixo que eu te falar. estou a dizer? Mas sabes que isso, por exemplo, é uma coisa que me drena completamente. Luís, não interessa, mas tem que ser. Não tem necessariamente que ser. Deixa de se conviver. Está bem, mas... Percebes? percebo. Mas eu não... Temos que tomar essas nós já decisões. falámos nisso e está conversado sobre Ok. isso. E é evidente que não vamos trazer para dentro da nossa casa pessoas que nos drenam. Exatamente. Não é? Não vale a pena. Agora, de vez em quando aparece, cai assim alguém, não é? Mas lá está. Tu já reparaste uma coisa que tem acontecido especialmente no último ano, talvez? Não, e já há muito tempo que acontece. Já não vai entrando, já não entra assim em nossa casa. Mas não é isso. Mas o tipo de pessoas que mesmo que esteja nesse alinhamento Exatamente. que entra, está disposto a fazer. mudar. Estás a perceber? Entram aqui e saem diferentes. Pronto. E É isso, verdade. isso é uma das coisas que nós temos sentido realmente, que nós próprios mudarmos também muda o tipo de pessoas que se sentem Ainda atraídas por não nós. vai há grande tempo que alguém nos disse assim: eu dava tudo para passar um dia convosco. Sim. E nós dissemos: pois então, nesse caso, um dia destes vai passar, não é um dia, vai passar um fim de semana. Vai um sábado, fica connosco sábado, dorme na nossa casa, passa ao domingo e depois no fim do domingo vai embora. Isso é que era maravilhoso e não sei o quê. Isso já é um sonho, isso já era. Com certeza não é sonho nenhum, porque não? Não é? Sim. Porque não? E a pessoa vem, leva um bocado da nossa energia. Claro que se for uma pessoa que nos drena, vem uma vez, provavelmente não vem a segunda. Ou então chega a meio do dia, olha, temos um compromisso. Não, estou a brincar, porque as pessoas quando chegam aqui de uma maneira geral... nós também, quando nos comprometemos, é até ao fim. Não, e Independentemente. as pessoas mudam, ficam... É exatamente não é? isso. Porque uma das coisas que a gente sente, Sentem-se bem. há uma coisa que acontecia já no Brasil, acontecia isso. A pessoa, vamos imaginar, está com problemas, está mal e não sei o quê. Primeira coisa que a pessoa tem, que ninguém até hoje explica cientificamente Não. o porquê, as pessoas vêm para a nossa casa, dormem como uma pedra. E não é só à noite. Não, é durante a tarde. Tem que dormir uma cesta. Portanto, eu não sei o que é que acontece. Eu acho que isto já alguém me disse assim, eu sinto uma serenidade quando estou com vocês. É verdade. Mesmo com as brincadeiras da Zé e Não, tudo mas isso, até familiares. O meu genro, por exemplo... há uma serenidade tão grande, porque estamos num ambiente de tanta paz, que a pessoa sente necessidade de relaxar. É verdade. Percebes? E acho que uma das coisas que nós temos sentido com muita frequência, já mais uma vez, além desse pequeno grande detalhe que toda a gente dorme, existe aqui uma outra parte, que é a pessoa entra de uma maneira e sai de uma forma completamente diferente, sem eu meter a parte profissional. Nada. Só o sermos nós mesmos. Exatamente. O nosso convívio do dia-a-dia, a nossa dinâmica de casal, de cozinha e de mesa, de lavar louça, tudo isso é a coisa Exatamente. mais banal do mundo. É verdade. Então eu sinto que muitas vezes isto vai reforçar mais uma vez aquilo que falamos já várias vezes. O ambiente que tu frequentas determina muito também a tua própria energia. Exatamente. E ao mudar a tua energia, tu também mudas a tua vida. Porque tu estás a mudar a ti mesmo. E se a vida é uma consequência de quem tu és, é sempre de dentro para fora. Exato. Então, tu conviveres em certos ambientes, muda quem tu és e, por consequência, muda a tua vida. Por isso é que eu volto a reforçar e vou martelar isto. Aliás, eu vou martelar isto até a próxima semana. Venham à palestra, estejam com pessoas que vos vão colocar num ambiente diferente, num alinhamento diferente. Eu não... Ou seja, quantas vezes nós às vezes participamos
numa experiência qualquer, às vezes até no próprio concerto. Tu lembras-te de uma coisa fascinante que aconteceu no concerto dos Coldplay? Por falar nisso, temos para o ano já Imagine Dragons, já lá estamos, ainda bem. No concerto dos Coldplay aconteceu uma coisa que acontece, eu vejo isto, atenção que não estou a fazer associação religiosa aqui à coisa, mas uma das coisas que eu percebi sempre que nós vamos a Fátima é que não vejo gente aos gritos, mesmo a buzinar, eu nunca vi carros a buzinar. É uma paz, crianças, é uma paz e uma calma. Independentemente de se acreditar, não se acreditar, ter acontecido alguma coisa, ter havido aparições ou não, não importa o que vocês acreditam. Mas há um ambiente mágico quando nós entramos em Fátima. Especialmente no recinto. Certo? E eu acredito que nos Coldplay que senti um bocadinho uma coisa semelhante. Eu também senti. Ou seja, entramos, até havia muita gente a reclamar porque houve problemas nas entradas, atrasos, o leitor dos bilhetes não funcionava. Pronto. Mas depois da pessoa chegar lá dentro e começar o concerto, houve uma coisa inexplicável completamente espiritual. Muita gente disse isso. Que chegaram lá, nós estávamos numa vibração tão alta, independentemente de pessoa conhecer as músicas todas ou não. Exato. Eu lembro-me de pessoas tipo, eu vim porque a minha filha queria ver. Exato. E ainda bem que vim. E estava aos pulos. Depois. Aliás, eu acho que até me filmaste umas figurinhas tristes que eu fiz. Tristes que eu fiz não, bem alegres. Não, mas... Saltar, a dançar. Então, mas é para isso que a gente vai. Eu sou uma pessoa extremamente discreta. Para quem me conhece, sou uma pessoa extremamente discreta, não chama a atenção. Naquele concerto, tem quem chame por ele. Naquele concerto, eu soltei-me de uma maneira, eu chorei, aliás, mal eles entraram, eu chorei copiosamente. Acho que toda a gente que gosta deles. Pronto. Porquê? Porque foi uma energia tão boa. Por acaso é. Eu voltava a ir. E lembras-te que nós fizemos a viagem de volta para casa, todos parecia que estávamos com aquela... Olha, até vou fazer aqui uma associação e peço desculpa por esta comparação. A primeira noite, quando a pessoa tem aquela magia, tipo, é a primeira vez que fiz sexo, por exemplo, a pessoa vem com aquele sorriso estúpido, sabes? Nós viemos todo o caminho com aquele sorriso estúpido, sem percebermos o porquê. Já fomos a tantos concertos, festivais e etc. Eu acho que nunca senti o que sentimos ali. Não, eu também não. É verdade. E já vimos artistas que se calhar até na altura estávamos mais aficionados e tal, mas naquele concerto houve ali qualquer coisa mágica. E tenho a certeza que para o ano vou sentir, se não for o mesmo, é muito parecido. Com os Imagine Dragons? Sim, que eu adoro também. Sim, mas aí depois também tem muito a ver com o artista. É muita magia. Percebes? Tem muito a ver com o artista. Mas é realmente essa questão do ambiente também acaba por nos tirar desse fosso da vitimização. E por isso é que nós também temos investido tanto, especialmente nos últimos meses, em estar nos ambientes certos. Não significa que seja uma grande frequência. Ou seja, vamos imaginar, eu agora vou frequentar 10 ambientes distintos, com pessoas diferentes, com 10 grupos de pessoas diferentes, ou 10 tipos de pessoas diferentes, porque quero estar em todas. Não. Porque depois não tens tempo para alimentar. Exato, cada um. Pois. É preferível pouco com qualidade do que muito sem qualidade. Quantidade perde-se sempre em relação à qualidade. É preferível nós frequentarmos, por exemplo, 1 ou 2 ambientes distintos e termos ali relações ricas em que se partilhem, que nos entregamos mesmo e alimentamos e convivemos e conversamos e falamos todos os dias, ou de 2 em 2 dias, etc., do que estar a querer fazer muita coisa. Nós não somos nenhum polvo, nem nenhuma que temos ali os tentáculos todos, certo? Portanto, nós temos que entrar em projetos e entrar em ambientes que nós consigamos dar conta. Estás a perceber? Portanto, eu acho que isso acima de tudo. E eu acho que essa coisa da vitimização, por exemplo, há uma cliente que está a começar a sair disso. Uma das coisas que foi fundamental para ela conseguir sair foi inclusive eu não digo que tenha sido uma discussão familiar, mas um desapego familiar. Porquê? Porque o convívio com determinadas pessoas que estão constantemente nesse ciclo, a reclamar tudo e de todos, com vidas completamente estruturadas, financeiramente instáveis, etc. Ela, por contágio, ela não precisava disso. Ela financeiramente está muito bem, o marido trabalha muito bem, ganha muito bem, ela ganha muito bem, tem os dois uma vida fantástica. Certo? 2 casas e etc, tudo muito bem. Mas, por convívio com família que está sempre a abrir buracos, já falámos sobre isso, abrem os buracos para tapar os buracos, abrem os buracos para tapar os buracos, ela própria começou a criar buracos na vida dela que não existiam. E que não precisavam de existir. E quando ela tomou consciência disso, ela disse, o que é que eu estou a fazer? E veio para a mentoria. E agora que está na mentoria, aliás, ela está há relativamente poucos meses comigo,
e que já trouxe aqui uma revolução autêntica na vida dela. Trouxe sofrimento, trouxe desconforto, com certeza que sim. Mas são as dores do crescimento. Estás a perceber? E ela hoje é que percebe. E eu disse-lhe já muitas vezes, como já disse a vários clientes em determinadas fases. Os clientes chegam a uma fase, quando estão no processo de evolução, chegam a uma fase que se sentem completamente solitários. Porque vão começando a fazer essa triagem e de repente chegam à conclusão que estão sozinhos. Muitas vezes os casais. O casal ficou sozinho de repente. Porquê? Porque se eles começam não é eliminar, mas se eles começam a escolher não conviver com determinadas pessoas, ou outros casais, que acontece com muita frequência, acontece esse convívio de casal com casal, e agora estamos sozinhos. Sabes aquela velha máxima, uma coisa que já tem se calhar milhares de anos, mais vale só que mal acompanhado? Sei, claro. Certo? Sei. E é no momento em que ela cai nessa real, como se diz no Brasil, cair na real, estou sozinho, ok, mais vale sozinho que mal acompanhado. E é a partir daí que tu começas a construir novas relações. Ok. Porque também há uma coisa que acontece com muita frequência, que é vários casais que se sentem solitários encontram-se. Certo? Vou-te contar um bocado da minha experiência. Quando me divorciei, as minhas filhas não estavam comigo. Eu já estávamos casal sozinho. Uma estava no Porto, a outra estava em Vila Real e, portanto, já estávamos sozinhos, né? E então havia sempre aqueles convívios com aquelas pessoas que eu ia dizer com exceção de uma ou de uma, não, é mentira. Nenhuma delas eu me identificava. Nenhuma delas. Tanto assim que não mantenho nenhum contacto hoje. Ainda bem que foram dar uma volta porque não me fazem falta. Não me acrescentavam absolutamente nada. Muito pelo contrário. Quem acrescentava até era eu. Em todos os níveis. E isso também me saturou. Percebes? Porque acabei por ficar... Mas a outra parte queria continuar a conviver. Claro, queria e continuou. E chamei várias vezes atenção, por este motivo e por este não convém, vamos acabar com estes convívios, com estas coisas, mas não adiantou. Foi uma das coisas que me saturou também e que me fez dizer, não, eu não quero definitivamente... Ou seja, já não havia alinhamento. E a minha filha mais nova ainda não tinha acabado o curso. A minha meta era quando as duas acabassem. Estivessem formadas. Pronto, e a mais velha sim, mas a mais nova ainda não tinha, estava a terminar. Aliás, ela nem estava a terminar, ela até não estava nada a terminar, estava a meio. Foi para a Bélgica, para Erasmus. Sim, não é? acho que ainda teve mais um ano. Pois, exatamente. Contigo. Sim, sim. Pois, ela não tinha Eu ainda terminado. apanhei uma fase em que ela estava na Bélgica e depois ainda apanhei uma fase que ela ainda estava em Vila Real. Que fez os estágios na rádio, de Gaia, no Baiense. Depois veio para os estágios. Mas acho que foi no último ano que ela teve um semestre na Bélgica e um semestre ainda em Vila Real. Exatamente. Foi por aí porque eu recordo-me que essa ainda não tinha terminado. A outra já estava a trabalhar, mas essa não tinha terminado. E eu disse, não, eu não vou aguentar mais isto porque assim, são pessoas que não me dizem absolutamente nada, percebes? Não me ensinam nada, sugam-me a minha energia. Os tais vampiros energéticos. Estás a ver? E depois não era só a energia, também era o facto de refeições que eu fazia, não é? E que aquilo não me interessava nada, conversas que não me interessavam e chamei a atenção várias vezes, nunca... Não surtiu efeito. Não surtiu efeito e eu também disse, não, isto acabou, não há aqui nada que preste, vou mesmo ter que pôr aqui, vai ser agora que vai ter que ser o ponto final. Foi um dos motivos que acelerou talvez mais a minha saída. Sabes que no fundo nós pensamos assim, nós temos as nossas atividades, temos os nossos compromissos e depois temos o tal tempo de lazer. Tempo de lazer que muitas vezes é partilhado nesses tais convívios. E tu começas a pensar, quer dizer, eu vou gastar o meu tempo, não é investir, vou gastar o meu tempo a conviver com pessoas que não me agregam nada e entretanto tenho que entrar outra vez na minha rotina de trabalho, ou seja, não descanso. Enquanto, quando é com prazer, quando é com pessoas que te agregam, e quando nós falamos de pessoas que agregam, muita gente confunde, só convives com ricos. Não tem nada a ver com isso. Há pessoas que nos acrescentam por outros motivos que não têm nada a ver com a parte financeira. Exatamente. E aí sim nós sentimos que é um investimento. Podemos chegar cansados, porque, por exemplo, nós adoramos receber. E não vamos mentir e não vamos estar aqui a ser hipócritas a dizer que, por exemplo, dar um jantar, um almoço e um jantar para 14 pessoas, que é pouco trabalho. Não é. Até porque nós fazemos tudo. Exatamente. Certo?
mas chegamos ao fim do dia com a satisfação, tipo, que bom dia que se passou. E foi, porque o convívio foi que é muito bom. Muito enriquecedor, Não é? exatamente. Porque gostámos porque nos rimos. Divertimos-nos, trocamos histórias, experiências, não é? partilhas. É fantástico. uma coisa que não se troca. Eu não troco isso por nada. Sim. Eu não troco isso por nada. E nós somos pessoas de gostar muito desse tipo de convívios. Aliás, eu acho que já o disse, não sei se tu partilhas 100% da minha opinião, mas, por exemplo, para mim um convívio, nós temos aqui várias hipóteses. Há muita gente que convive no exterior, ou seja, vamos jantar fora, vamos a um concerto, vamos qualquer coisa, ou seja, não é nada íntimo. Pois. Pode ser um convívio íntimo, mas numa zona social, Sim. vamos dizer assim. Mas nós os convívios que mais apreciamos é os convívios dentro de casa. Pois. Pá, seja na nossa, seja na dos outros. Porquê? Porque não há aquela coisa das pressas, de tipo, chegou ao fim de jantar, cada um vai para a sua casa. Às vezes a conversa está tão boa. Aliás, nós temos muitas vezes um jantar. Por exemplo, vamos imaginar às 8 horas. Em teoria, às 10 está terminado. Certo? Quantas vezes nós estamos até às 4 da manhã a conversar, a jogar cartas às vezes, certo? Porque naquele período em que não há ali um tempo, um olhar para o relógio, etc., é que acontecem normalmente as conversas mais enriquecedoras. E é por isso que a gente convive nas casas. Exatamente. E não no... E quantas vezes já aconteceu das pessoas nem virem para dormir, mas estava tão bom que olha, pronto, ok, nem tenho roupa, olha, veste qualquer coisa minha, outra, percebes? Pronto. Precisamente porquê? Porque aí é que se vê a riqueza das experiências. E por isso é que eu tenho sempre escovas de dentes novas por estrear, que é para... Eu sou prevenida nesse aspecto. E eu acho que isso é uma coisa que cada vez menos estamos a ver. As pessoas é tudo muito circunstancial, muito transacional ou muito de habituação. Não, mas nós temos um grupo muito bom. Temos. De amigos. Amigos mesmo, com A grande. Daqueles que estão para nós. Para nós, é assim, eu acho que no nosso caso nós temos aqui uma coisa curiosa. Não sei se já alguma vez refletiste sobre isso. Nós temos amigos com A grande e conhecidos. Não temos amigos com A pequeno. Pois não. Entendeste? É. Precisamente porquê? Porque nós começamos a interpretar a amizade e a importância da mesma como se fosse família. Para nós os amigos são família. Há pessoas, é meu amigo. Não. Os nossos amigos são a família que nós escolhemos. Certo? E portanto todos os outros são conhecidos. É. Que se calhar aos olhos de outras pessoas diriam, também são amigos. Não, são conhecidos. É diferente. Até podemos conviver, etc. Mas não há aquela conexão, quiçá até espiritual, certo? Que nós temos com esses tais amigos que nós estamos a falar. E eu acho que as pessoas que não têm esses amigos, que são amigos, como por exemplo, tu poderias dizer na altura que essas pessoas com quem convivias no teu casamento anterior, que não te acrescentavam nada, podias dizer que eram amigos, mas não eram esses amigos. Estás a perceber? Portanto, eu acho que as pessoas têm que interromper estes ciclos de habituação. Não, tanto assim, Luís, desculpa lá interromper, tanto assim que eu hoje mantenho os amigos que eram meus amigos e que continuam a ser meus amigos há 40 anos do casamento, não é? Sim. Que eu os trouxe comigo. E não são poucos. Sim. Ainda tenho uma mão cheia deles, ou mais, não é? Sim. Que são nossos amigos que convivem na nossa casa e nós na deles, etc. Eu trouxe-os do casamento. Esses não conviviam tanto lá na minha casa, estás a perceber? Até era muito mais ao contrário. Como era de outra cidade, éramos nós que convivíamos em casa deles, muito mais do que eles na nossa. Embora também fossem de vez em quando, mas era mais raro, não é? Porque não iam tanto para a Régua como nós vinhamos para o Porto. Mas esses mantive-os, porque são amigos. Sim. Agora, os que iam à minha casa, que supostamente é que eram amigos, para mim nunca foram amigos. Pois. Nunca me enganei e nunca me enganei. Pois. Tanto assim que esses ditos cujos já nem hoje são amigos do meu ex. Nem meus, nem deles, nem de ninguém. Pois, havia outras coisas por trás, não vale a pena falarmos sobre isso, eu tenho a minha opinião e tu sabes dela. E tu também sabes perfeitamente, e até vou dizer com todo o gosto e prazer, que eu dou-me muitíssimo bem com a esposa, com a mulher do meu ex-marido. Dou-me bem com ela porque ela é uma moça impecável, tem uma consideração tremenda pelas minhas filhas e pelos meus netos, completamente... E quem os meus... Como é que se diz? Quem os meus netos adora, minha boca adoça.
Acho que é assim. Não sei. É, Essa eu não conheço. acho que é. Quem os meus netos adora, a minha boca adoça. Não é disto que se trata. Mas falamos muitas vezes as duas sobre a vida das minhas filhas e dos meus netos, etc. E damos-nos muitíssimo bem. E que bom, E em relação a assim essas é. amizades, ela chegou à mesma conclusão que eu e também não ficou uma. Pois. Não resta uma. Portanto, é porque não prestavam, certo? Sim, porque uma coisa que tenha valor, por mais mudanças que existam, permanece, não é? Não prestavam para nada. Sabes que uma das queixas que eu mais ouço nesse quesito é realmente perceber que as pessoas às vezes que nos circundam e que nos rodeiam, isto é uma coisa dura, de chegar à conclusão, estão à espera da nossa queda. Isto foi uma coisa que me disseram agora há muito Mas pouco olha tempo. que eu tive isso na altura do meu divórcio. Ou seja, é tudo aqueles sorrisinhos falsos, não é? Ai, grande amigo, e bate nas E costas senti e tal. isso. E senti. Parece que estavam tipo, é o casalzinho perfeito, um dia hei de assistir de camarote, O percebes? pior ainda vou-te dizer, o pior não é a gente desconfiar que eram. O pior é a gente precisar a mim aconteceu-me isto, que foi uma experiência terrível que eu tive na altura eu tive várias terríveis e negativas na altura com as amizades, não é? Sim. Mas lá está, a maioria eram aquelas pessoas que vinham para mim cheias de problemas, os quais eu ajudava a resolver ou resolvia sozinha. E pronto, que eu queria, e lá está, eu nunca gostei de pessoas, assim, a minha vida está. Eu se pudesse, ajudava, pronto. Que era para nem ter que ouvir aquelas queixas. E ter que passar por momentos em que precisei de ajuda, precisei de uma ajuda grande com a minha filha mais nova, e fui bater a uma porta de uma pessoa a quem eu ajudei muito, não estou a falar de dinheiros, estou a falar de outras coisas, em que eu ajudei muito, em momentos muito importantes, e disseram-me que não. E eu precisava da ajuda, nem era para mim, era para a minha filha. E agora faço-te a pergunta, hoje já tens essa resposta de quem foi a culpa? Foi minha porque criei expectativas na pessoa, Ora, nessas pessoas. Estás a ver? Foi minha. Eu acho que esta lição de que a culpa é nossa porque criamos expectativas é uma lição dura. É. Foi uma bufetada que E eu e dói. tu apanhamos. Não, dói muito. Dói mas muito. também digo-te uma coisa, Zé, depois de aprendermos, é uma leveza. E nesse aspecto eu nunca mais voltei eu sou uma pessoa que erro muito e que vou lá e erro outra vez e vou e erro outra vez. Eu sou uma pessoa assim, principalmente quando se trata de fazer bem. Eu levei uma patada, mas vou e insisto. E onde é que está o erro? O erro é meu. Não, mas onde é que está o erro? Portanto, porque é que é errado tu ires outra vez e tentares ajudar outra vez? Pá, porque depois vou e ajudo e faço outra vez e depois digo, eu já devia ter vergonha, pá. Mas agora muda aqui a perspectiva, muda aqui a visão com que estás a observar isso. Se tu tens prazer em ajudar e já sabes que não podes criar expectativas em relação a essa pessoa, então tu podes ajudar 2, 10, 20 vezes, porque nunca estás à espera do reconhecimento. Pronto, ok. Certo? É uma questão de tu te sentires bem. Entendes? Sim, e é o que eu te digo, Portanto, eu sou uma pessoa que erro muito porque... Então não é um erro. É continuares a fazer uma coisa que te dá prazer. Isso não é um erro. Pronto, ok, por essa perspectiva, vamos ver por aí. Agora, se tu me dizes assim, independentemente de não criares a expectativa que te fere a pessoa não ser reconhecedora e ser uma ingrata, aí sim tu estás a errar, porque tu sabes que vais novamente sentir essa falha, esse desconforto. É nesse aspecto que eu estava a falar. Ok. Não é em ajudar, porque eu ajudo sempre, tu sabes perfeitamente. Exatamente. Agora, porque eu sei que não é de onde ajudo que me veio bem. Exato. Agora também há aqui uma coisa importante e eu acho que é um bocadinho nesse sentido que tu estás a falar, será que aquela pessoa merece que tu ajudes novamente? Não. Pronto, então aí é que é o erro. Não merece. Porque assim, a pessoa pode estar, portanto, até pode ser uma ingrata pura, mas até ser reconhecida. O problema está aí, é que se ela vier outra vez bater à minha porta, eu sou menina para ajudar de novo. Depende. Aí a questão é esta, Zé. Se vier bater novamente à tua porta, se tu disponibilizares essa porta, porque se a porta deixar de existir, ela já não tem como bater. Pois, a porta também já não existe, não é?
Não existe. Zé, Mas, tu sabes que havia umas 3 ou 4 pessoas que muito recorrentemente nos vinham pedir ajuda. Certo? Por vários motivos, não interessa que tipo de ajuda era, que nos vinham pedir ajuda. Eu não sei o quê, não podia fazer isto, ou não podia fazer aquilo, porque estou a precisar, blá blá blá. Ok. A gente ajudou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Certo? Até ao momento em que nós nem é fecharmos a porta. Até ao momento em que nós anulamos a porta. Já nem janela havia, é uma parede. A pessoa nunca mais teve sequer, não digo coragem, oportunidade de vir pedir fosse o que fosse. Estás a compreender? Agora, é duro, mas há tanta gente a precisar de ajuda. Pois, E que é merecedora dessa ajuda, ainda que não tenha nada para nos dar em troca. Estás a perceber? Mas é merecedora. A questão não é o reconhecimento, é pela própria postura da pessoa. Por exemplo, vamos imaginar alguém que te vem pedir ajuda. Dou-te este exemplo muito claro. A pessoa pode não te dizer obrigado. Mas vamos imaginar o seguinte cenário. A pessoa vem-te pedir ajuda, tu ajudas, e ela faz aquilo que tu disseste para fazer, o conselho que lhe deste, etc., põe em prática. Isso é ser reconhecida e ser merecedora. Porquê? Porque realmente valorizou a informação que tu lhe deste, pôs em prática. Pode não te dizer obrigado, mas o agradecimento vem por estar a confiar em ti e naquilo que tu lhe disseste. Isso para mim é uma pessoa que vale a pena ajudar a segunda vez, mesmo que ela não diga, olha, obrigado, ajudaste a mudar a minha vida. Mas isso também não é que... Luís, mas não é isso que me afeta, o dizerem-me obrigado, porque se queres te diga, nem estou à espera. Sim. Não, para mim é irrelevante. Mas depois tu às vezes precisares de qualquer coisa e a pessoa... É muito raro eu precisar de alguém assim, muito. Sim. Uma coisa quase de vida e morte, estás a ver? É muito raro, graças a Deus. É muito, muito raro. E nessa altura estava desesperada, muito desesperada, não sabia o que havia de fazer. E pedi ajuda e levei um não. E eu, quando levei aquele não, eu disse, como é que é possível verem-me a chorar? Em desespero. Num desespero total, a chorar. Umas pessoas que eu estive sempre lá. Sempre, Luís. Estive sempre lá. E dizerem-me, não, isso não, porque vai nos pôr de mal depois em relação ao pai e não sei o quê, e não. Quer dizer, agora imagina-me a mim ao contrário. A pessoa que eu sou, que tu conheces, eu dar-me bem com um casal, o casal divorcia-se, separa-se, e um deles está com um problema enorme com uma das filhas, e eu não ia ajudar porque tinha medo ao marido ou à mulher. Porque iam ficar chateados comigo porque eu ajudei a mulher e a filha. Achas que isto cabe na cabeça de alguém? Pessoas cultas. Aí voltamos à questão. Estamos a falar de pessoas cultas, formadas. Mas aí voltamos a... a formação é irrelevante. Esquece. Pois, também já aprendemos isso. Há pessoas extraordinárias que não têm escolaridade e há pessoas miseráveis que são doutores ou mestres. É verdade. Não é por aí. Nós também já aprendemos isso. Okay? Agora, o que é que isto te diz a ti? Numa retrospectiva e numa análise agora atual. Não eram pessoas que estivessem no mesmo alinhamento que tu. Não. Certo? Nem pessoas... Eu hoje digo, das pessoas com quem convivemos neste momento, nós estamos sempre dispostos a ajudar, mas as pessoas que neste momento convivem contigo, se tu pedires alguma coisa, são pessoas a dizer que não? Não. Então, nós agora estamos a conviver com um tipo de pessoas que estão no nosso alinhamento. Nenhuma destas pessoas, mesmo que eu me separasse de ti, sim, e que fosse um divórcio muito feio, uma coisa muito feia, nenhuma delas eu as imagino a dizer-me que não a mim ou a ti. Lá está. Tu tens que selecionar, volto a frisar, tu tens que selecionar criteriosamente as pessoas. E não é por estatuto social, não é por poder económico. Mas atenção que eu também não estou a falar num grau de amizade que tinha com esses. Não era grau de amizade. Tudo bem, mas se calhar na altura, para ti amizade era também isso. E hoje em dia já nem equacionas esse grupo, já são conhecidos. E aos conhecidos normalmente não pedes ajuda. Mas se nessa altura eu já tinha dúvidas que eram conhecidos, para mim foram sempre conhecidos, imagina a certeza que eu tive no fim disso. Mas, não é? Mas mesmo em relação aos amigos, eu acho que é das coisas mais extraordinárias que nós temos neste momento. Mesmo em relação a estes amigos com A grande que nós temos neste momento, sabendo que nos podem ajudar, a nossa relação não é baseada tipo uma mão lava a outra. É porque queremos estar ali. E depois isso é uma coisa natural. Aliás, tu já reparaste, é uma coisa curiosa. Neste grupo de convívio atual,
desse grupo que veio do teu casamento, em grupos que nós construímos depois de estarmos casados e tudo isso, é que tu nem chegas a pedir ajuda. Tu já reparaste uma coisa extraordinária? Tu estás a falar uma coisa informal, não estás a precisar de nada, tu tens como resolver essa questão, e alguém te diz, mas não era mais fácil fazer desta forma? Opá, nós podemos ajudar nisto. Tu nem equacionaste pedir ajuda, a ajuda chega-te sem tu a pedir. Exatamente. É essa a grande diferença, Zé. Pois é. É que não há um pedido de ajuda. Estás a perceber? Porque a pessoa já sabe que o outro vai lá estar. Pá, acho que isto é uma coisa muito, muito enriquecedora. Portanto, o que é que queremos dizer com tudo isto que estivemos aqui a falar? Há ciclos, todos os ciclos na nossa vida podem ser terminados de duas formas. De uma forma natural, ou seja, chega o ciclo ao fim e a pessoa reconhece que chegou ao fim e passa para outra. Pá, uma fase mais evoluída da vida. Ou então aqueles ciclos que nós simplesmente sentimos que já não podem continuar e que interrompemos à força. Interromper à força o que é? Uma tomada de decisão. E depois, obviamente, assumir a decisão que tu tomaste. Porque uma coisa é tu decidires, eu a partir de hoje nunca mais isto assim. E estás ali mais 10 anos a fazer porque não é o momento certo. Pois. Se tu começares a agir de maneira diferente a partir do momento em que há a tomada de decisão, as coisas começam a mudar. Aliás, nós em relação a algumas pessoas, nós não tivemos que ligar a ninguém e dizer, olha, a partir de hoje não vamos conviver mais. Nós mudamos, tomamos uma decisão, começamos a agir de uma forma diferente, essas pessoas naturalmente se sentiram quase repelidas por nós. Sem nós nunca o termos feito. Mas nós mudamos o nosso comportamento, a nossa forma de estar. Ao mudarmos isso, nós deixamos de ser pessoas atrativas para esse género de pessoa. E que bom. Elas foram à vida dela, continuam no círculo delas e nós evoluímos e fomos para outro círculo. Exato. Não significa que nós estamos ou que somos melhores ou piores do que essas pessoas. Nós apenas fomos para uma etapa diferente da nossa vida. Exato. E tivemos que encontrar pessoas que estão nesse alinhamento. Estás a compreender? Portanto, eu acho que é isso. Se vocês se veem constantemente num ciclo de reclamação, de vitimização que é a primeira etapa do processo de expansão de consciência, onde infelizmente, eu não vou dizer que se eu fosse a estimar uma estimativa, eu acho que este número já mudou ao longo dos anos, hoje tenho uma perspectiva se calhar um bocadinho diferente. Quem está nessa primeira fase, nessa primeira etapa, nesse primeiro pilar, talvez 65% da população mundial está na fase da vitimização, em que são os outros a decidir a vida deles. A vitimização é caracterizada por isto, uma pessoa que se reclama constantemente, que não está bem com a vida que tem, mas não muda nada, ok? Que são os outros a definir aquilo que é a rotina delas, o dia-a-dia delas, a profissão delas, o salário delas, tudo, ok? E depois temos aqui o dar o salto. O que nós esperamos com este episódio é que as pessoas consigam dar o salto para a segunda etapa. A segunda etapa não é a expansão de consciência total ou despertar. É a fase da motivação, que se chama empoderamento. O que é o empoderamento? É reconhecer que eu posso tomar decisões diferentes e que tenho ferramentas à minha disposição para me conseguir sentir motivado. Portanto, o que é motivação? Uma coisa que motiva a ação. Um comportamento diferente. Agir de uma maneira diferente é uma ação. Ok? Portanto, se nós conseguirmos, através deste episódio, fazer com que as pessoas saiam da vitimização e comecem pelo menos na fase do empoderamento, já é fantástico. Não é aí que nós queremos que as pessoas estejam. Certo? Mas é o sair. E também lembrem-se que ninguém gosta de estar constantemente a conviver nem à beira de pessoas que se estejam a lastimar o dia inteiro, diariamente, semanalmente. É muito chato. Sempre, e porque eu não tenho sorte, e porque a mim nada me acontece, e porque a mim é assim, e porque a mim é assim. Ninguém tem pachorra. As pessoas vão estando, mas... Até um dia. De uma forma geral, elas vão arranjar maneira de vos excluir da... Porque não dá, quer dizer, não é... Só se for para uma pessoa... Quer dizer, imagina duas pessoas... Eu não consigo imaginar duas pessoas no mesmo Mas há. tom. E acho que se calhar ali a lastimarem-se de manhã à noite, sim, as duas. Acho que até conhecemos. Que até chegam a um certo ponto em que uma delas ao telefone, portanto, acho que ia chamar o INEM porque se estava a sentir mal depois de 6 horas a falar com outra pessoa só a reclamar da vida. Estás a ver quem eu estou a falar? Certo? Pronto, são casos extremos, não é? Em que a pessoa ficou de tal forma afetada que são coisas cómicas, mas que no fundo mostram aquilo que acontece muitas vezes. Exatamente. Só desgraças. Só negativismo. Não dá.
Não dá, ninguém gosta de uma pessoa assim para conviver. É assim, para quem está curioso em relação àquilo que eu acabei de falar da parte das etapas de expansão de consciência e desta parte da vitimização e passar para a parte do empoderamento, para os corajosos, mas é só para os corajosos. Saindo da Matrix. Saindo da Matrix. Portanto, vou-vos já advertir e dar-vos aqui a panóplia da coisa para vocês perceberem que isto não é brincadeira. Alunos meus e mentorados meus há anos e que me dizem isto não é para qualquer pessoa, é preciso ter estofo. Mas também aquelas pessoas que dizem eu entreguei-me completamente ao material. São 90 aulas, né? Eu devia estar louco quando comecei, mas lá está. Eu não fiz a pensar na perspectiva comercial de preço de curso, nada do género. Eu entreguei tudo aquilo que eu tinha para entregar naquela altura, certo? E ficou um curso brutal. Até eu de vez em quando preciso ir lá rever uns conceitos, porque depois entretanto vais começando a mudar o teu foco, começas a estudar coisas diferentes. Mas foi um ano extraordinário, um ano em plena pandemia, foi 2021, certo? Vivemos coisas extraordinárias nesse ano. Portanto, quem tem coragem, é o meu programa mais intensivo, é o meu programa que é preciso mesmo mudar o chip por completo, e mudamos o chip 3 vezes. Saímos da vitimização para o empoderamento, do empoderamento para a fase seguinte, que é rendição. A pessoa diz, espera lá. Porque assim, nós na fase da vitimização, coitadinho, tudo me acontece, e não sei o quê, não posso decidir nada e sou um miserável, certo? Empoderamento. Eu vou voar, eu sou super-homem, eu consigo conquistar o mundo. Que é uma ilusão, certo? Depois há a fase da rendição, em que eu chego à conclusão que afinal eu não sou o super-homem. Que eu sozinho não consigo governar o mundo. Preciso dos outros. E preciso de outras coisas. Certo? Preciso aprender a lidar com as leis que não são as leis do homem. Certo? E depois de haver essa fase, portanto, em que tu realmente consegues co-criar a tua realidade, que tem muito a ver com a lei da atração, depois chegas à fase da expansão, que é o despertar. E o despertar entra muito na premissa tipo, não faças planos para a vida para não estragar os planos que a vida tem para ti. Portanto, isso aí já entra na conotação espiritual. O que é que um ser superior, para quem acredita em Deus, o que é que Deus tem preparado para mim? Porque é que eu estou aqui? Qual é a minha missão? E isso aí é uma fase que tu ficas... Acontecem coisas arrepiantes que tu nem pensas na coisa e é-te mostrada algo que tu dizes assim, eu nunca tinha pensado nisto, isto preenche todos os meus requisitos. Estás a perceber? Portanto, é essa fase. Portanto, se quiserem, luisalvesoficial.com/cursos, saindo da Matrix, mais uma vez, não é um curso para qualquer pessoa. Se vocês são fraquinhos, não façam esse curso, porque exige muita dedicação. Aliás, esse curso, para ser bem feito, eu acredito que demora um ano. Para a pessoa ir ali, marinando, refletindo sobre tudo aquilo, e 90 aulas também não se consomem assim, de uma forma expressa. Portanto, não é fast food. Estás a perceber? É preciso ali muita coisa. Há muitos exercícios. Eu não tenho a certeza, mas acho que são 43 exercícios. Portanto, isso não é pera doce. Mas para os corajosos, se puderem, 20% de desconto, acesso ilimitado durante 12 meses, código de cupom no checkout Santos20 e terão 20% de desconto. Vale muito a pena para todos aqueles que nos têm acompanhado no podcast e que têm dito, eles falam de certas coisas que fazem sentido. Eu gostava muito de saber como conseguir pensar dessa maneira, etc. O Saindo da Matrix dá-vos esse processo. E é um processo vosso. Portanto, eu basicamente dou-vos as instruções, mas depois as experiências são as vossas. Ok? Que não invalida nada aquilo que eu falei anteriormente em relação aos 6 meses para transformar a sua vida. Portanto, mais uma vez, são compatíveis. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A mentoria é uma mudança gradual que a pessoa vai fazendo com um acompanhamento semanal. Ok? O Saindo da Matrix é a mesma explosão. É para quem quer dar o salto mesmo. Até pode ter uma vida boa, mas sente-se estagnado. Sente que há qualquer coisa ali que falta. O Saindo da Matrix é o que eu chamo partir a louça toda. Estás a perceber? Portanto, quem puder, são 2 programas que eu recomendo vivamente, independentemente dos da lei da atração e da gestão emocional, são 2 programas que eu recomendo vivamente. 6 meses para transformar a sua vida e o Saindo da Matrix. Ok? Achas que ficou alguma coisa? Quer dizer, fica sempre alguma coisa para dizer, porque senão não temos conteúdo para os próximos. Não, eu ia-te fazer uma pergunta. Ora, diz. Embora estejamos a falar a sério, tu estivesse a falar a sério. Como é que se chama o ator do... Keanu Reeves. Ia-te perguntar se o curso era com a tua voz ou com a dele. Com a minha. Mas, espera lá. Mas eu acho que começa esse curso, eu posso estar equivocado, eu acho que começa esse curso de óculos de sol.
Depois começas. E acho que até falas nele. E as pessoas dizem Acho assim, que até falas nele. este rapaz está maluco. Começa um curso com óculos de sol, Exatamente. porque falta de educação. E há um motivo. Há um motivo para isso. Aliás, vou-te dar aqui vou contar um segredo de bastidores. Só quem fizer o curso é que vai perceber isso. Como estamos a falar num processo de expansão de consciência, portanto, as 4 etapas do processo de expansão de consciência, há uma coisa fascinante que acontece. E isto tem a ver com PNL. É uma coisa subtil. Aliás, só tive 2 alunos que perceberam isso até hoje. Cada módulo do curso, portanto, são vários módulos, mas depois, portanto, a vitimização, o empoderamento, a rendição e o despertar, portanto, são módulos específicos. Pouquíssimas pessoas, mais uma vez, só 2 pessoas é que notaram isto até hoje, que têm ali uma linguagem subliminal nas próprias gravações das aulas. Porque no primeiro capítulo, portanto, há os óculos de sol, estou com a minha visão tapada completamente. No segundo, eu estou com uma armação de óculos de ver preta. Segundo, uma castanha translúcida e na fase do despertar com a armação transparente. Percebeste? Percebi. Portanto, esta é a minha cabeça. Estás a ver? Eu fiz isso, não fiz propositado. Mas correu bem, deu certo. Não, mas foi consciente. Eu não sabia porquê, mas estava a fazê-lo de forma consciente. Para vocês perceberem, aqui a questão, nós estamos a falar desta questão de sermos autodidatas, de não termos um curso. Eu já fiz várias certificações e fiz PNL, foi o segundo curso que eu fiz. Se eu fosse como a maior parte dos profissionais, eu seria um practitioner de PNL e só trabalhava com isso. A coisa mais fantástica que eu tenho, e faz parte da minha personalidade, da minha forma de ser e de ver a vida, é de conseguir incluir tudo aquilo que eu aprendi no momento em que eu preciso. Portanto, eu não sigo rigorosamente aquilo que aprendi no curso de PNL, não sigo rigorosamente o que aprendi na hipnoterapia, não sigo de reprogramação mental. Portanto, não é uma coisa estática. É, tendo aquele conhecimento, como é que eu posso aplicar isso nas minhas necessidades. E o curso da Matrix é onde eu acho que consegui juntar uma série de conhecimentos e de sabedoria, né, da minha experiência. E essa parte da PNL é uma coisa que eu utilizo de uma forma extremamente subtil. Muitas vezes, se calhar, eu utilizo PNL na forma como eu me comunico no podcast, mas não estou a fazê-lo de uma forma consciente, ou seja, já está cá na máquina, certo? Na minha bagagem de subconsciente, e sai cá para fora quando precisa de sair. Eu não tenho que pensar tecnicamente. É como, se calhar, tu também. Eu nas aulas, por exemplo, quando andava no mundo académico, nas aulas bastava eu estar atento para aprender a matéria. Porquê? Porque eu não queria decorar a matéria. Eu queria perceber a matéria. E as minhas respostas, por exemplo, nos exames e nos testes, eram sempre respostas que não apareciam em nenhum livro. O copy-paste, certo? Eu tenho que memorizar aquilo. Não, pois, eu também não. Eu não funciono dessa forma. E eu acho que o Saying da Matrix vos dá exatamente essa mais-valia. Portanto, Keanu Reeves, que eu acredito, por exemplo, e nós sabemos que é um dos poucos atores de Hollywood que vive de uma forma completamente diferente de todos os outros. Tu não vês ostentação, embora ele tenha carros e motas bastante caros, não vês. É uma pessoa que a parte da locomoção dele, ele anda de metro em Nova Iorque, toda a gente fica parva, certo? E se calhar é uma das pessoas mais despertas dentro desta comunidade de Hollywood. Porquê? Porque vive para ele ser feliz, para se sentir em equilíbrio, também muito adepto de artes marciais, precisamente para esta conexão mente e corpo. E entra aqui, e eu acho que o ator foi escolhido, talvez não de forma aleatória, porque acho que as produtoras, portanto os irmãos, não escolheram de forma aleatória, não apenas pela questão do perfil, mas por aquilo que ele é na vida real. Estás a perceber? Que existe também muito esta questão da expansão de consciência e de despertarmos deste sistema que nos aprisiona nas várias etapas, certo? E acho que é extraordinário. E eu acho que nós os dois, cada um à sua maneira, porque eu tenho a minha jornada individual, tu tens a tua. Lógico. Nós fomos despertando, certo? E acho que este despertar nos fez ver o mundo de uma maneira diferente, embora com tantos desafios. Aliás, vocês ouviram a Zé tossir algumas vezes durante o episódio, porque estamos com a casa a cheirar muito a fumo, porque estamos com muitos incêndios ativos em Portugal neste momento, e há aqui um muito próximo de nós. Aliás, nem se vê o sol. Até Pusemos a hipótese de nem gravarmos esta semana. Ou não gravar ou pôr máscaras. Pronto, porque mesmo aqui, com tudo fechado, é um cheiro muito intenso a fumo. O que também é lamentável, não é? Portanto, isto... Estamos a viver momentos muito desafiadores. Muito. Mas pronto, achamos que já vos demos matéria-prima para vocês pensarem bastante, mas mais importante que pensar é tomar decisões e agir. Pois, sem isso não saem do sítio.
É assim, é muito lindo. Ai, adoro ouvir o podcast. Ai, vocês são muito fofos, são muito carinhosos e não sei o quê. Mas nada muda, então vocês não estão a ouvir o podcast. Vocês estão a ter um ruído de fundo de 2 pessoas a falarem, mas isso não está a ter impacto nenhum. Este podcast, assim como tudo aquilo que eu faço, só é bem sucedido se provocar uma transformação em vocês, na vossa vida. Basta numa pessoa. Basta numa pessoa. Aliás, dizemos muitas vezes, com humildade, sem qualquer tipo de arrogância, ajudando a transformar o mundo uma pessoa de cada vez. Exatamente. Agora, se vocês ouvem tudo isto, tem razão, e mal acaba o episódio, vão voltar a fazer a mesma coisa, repetindo sempre os mesmos ciclos, os mesmos padrões comportamentais, à espera que, por milagre, que vos apareça o senhor doutor com o frasquinho de cápsulas da fórmula mágica. Olha, até podem aproveitar já e dizer assim, não, eu vou tomar uma decisão. É hoje. Aliás... É hoje. Vou à palestra. Por exemplo. Mas deixo-vos aqui um desafio. Se ainda cá estão ao fim de 1h30, então eu deixo-vos aqui um desafio. Nem toda a gente tem coragem, mas eu agora vou pedir para vocês serem corajosos. Tomem uma decisão, por menor que seja, tomem uma decisão de algo muito importante na vossa vida neste momento. E digam-nos qual foi. E partilhem nos comentários, ou no Spotify, ou no YouTube. Ou em privado, tanto faz. Qual for essa... Não, mas a questão é esta. É um compromisso que elas estão a assinar com elas mesmas. Pronto, ok. Então... Não precisam ser específicas, tipo, olha, vou fazer isto com fulano tal. Não é nada disso. A decisão que eu tomo é, por exemplo, mudar a minha vida financeira e depois vocês saberão o que é que isso quer dizer nas entrelinhas. Certo? Eu não preciso, a Maria José não precisa de saber. Exato. Mas eu hoje tomei uma decisão no pilar familiar. Exato. Façam isso. É muito mais importante vocês quase que publicamente, embora não tenham que ser específicos, volto a reforçar, vocês tomarem essa decisão e dizerem assim, a partir de hoje isto é um marco. Neste dia específico em que eu estou a ouvir este episódio, eu tomo esta decisão. E depois o que nós queremos é que isso se repita várias vezes. Mas se por acaso alguém tomar a decisão de ir à palestra neste episódio, sim, e neste momento, que chegue lá e que nos diga, pelo menos a mim, que me diga, olha Maria José, estou aqui porque naquele podcast sim, tomei essa decisão. Por exemplo. Era giro. Por exemplo. Acho que isso é uma coisa que não só me vai deixar muito feliz. Pai, e as pessoas também iam ficar felizes, ou irão ficar felizes de nos conhecerem ao vivo e a cores, não é? Sim. Aliás, eu acho que há um casal que diz, eu só de saber que vocês vão estar os dois no mesmo sítio, eu nem acredito que vocês fazem parte da nossa família. Portanto, vocês entram na nossa casa todos os dias, estamos sempre a repetir os episódios, já ouvimos 4 ou 5 vezes cada episódio. E poder estar, portanto, com o Luís e com a Zé, que nem chama Maria José, porque é uma coisa já, tipo, somos de casa. Nos tratamos aqui. Isto é uma coisa que só estar com vocês, já me vai trazer uma energia diferente, independentemente do que o Luís vai falar. E da experiência que vou viver. Portanto, mais uma vez, nós damos sempre as hipóteses todas, nós somos muito bonzinhos. Então não somos. Aliás, eu até te vou dizer isto nas entrelinhas. Então diz. Nós éramos para ter fechado as vendas a semana passada. Pois. Certo? Mas, portanto, deixamos aqui em aberto, até porque temos uma lotação, portanto, que nos permite expandir se assim o desejarmos. A sala é grande, embora não fosse essa a ideia original, mas precisamente para vos dar a oportunidade. Agora é assim, ou vocês desperdiçam, ou vocês aproveitam. Agarram. A vida está-vos sempre a dar oportunidades. Ou agarram ou largam. Isso é tão simples quanto isso. É tão simples quanto isso. Então, esperamos ter-vos deixado a pensar, sobretudo, que tenha gerado uma decisão. Comuniquem a vossa decisão nos comentários. YouTube e Spotify, portanto não há nenhuma outra plataforma que permita fazer essa partilha. E esperamos ver-vos no dia 28. Exatamente. Ficaríamos muito felizes de estar com vocês. Então ficamos por aqui esta semana e este foi o mais Santos da Casa. Não fazem milagres. A nossa imensa gratidão pela vossa audiência, pelo carinho constante, pelas mensagens que têm enviado através do Instagram, através do Facebook. É sempre muito prazeroso para nós saber que tudo isto que produzimos todas as semanas que tem um impacto positivo na vossa vida. Então, até para a semana. Nosso forte abraço e, mais uma vez, a nossa gratidão pelo vosso carinho. Boa semana para todos.